Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu acho que nesse primeiro encontro aqui, pelo menos, no que diz respeito ao nossas aulas aqui no YouTube, eu gostaria de mostrar para vocês, então, o que veremos aí, né, de fato, aí na nossa monitoria, tá ok? Aí, como eu já havia conversado com vocês antes, as aulas, para quem não poder frequentar as aulas presenciais, ou até quem também está frequentando e quer se utilizar também desse conteúdo que eu vou disponibilizar aqui no YouTube, também é uma boa, tá? Então, nosso primeiro encontro, eu queria falar para vocês alguns nuances, né, a respeito da nossa monitoria, tá bom? Então, bora lá. Bom, gente, eu preparei para vocês uma introdução, né, do que vem a ser ciência de dados para negócios. A gente vai ver aqui. Então, bora lá. Começar a nossa jornada. A ciência de dados, né? Ela é muito empregada principalmente em ambientes onde se encontram as empresas, seja ela em qualquer magnitude, pequena, média ou grande empresa, tá bom? Então vocês sempre vão se deparar com a utilização de ciência de dados, principalmente no que diz respeito a setor estratégico, para uma organização orientada em vantagem competitiva, e também no que diz respeito à aplicação em todos os setores, né, das empresas, em marketing, finanças, logística, RH, gestão e etc. Por que estudar essa fabulosa ciência, né? Ciência de dados. Bom, principalmente no cenário em que nós estamos inseridos, em mudanças constantes, para prever comportamento de clientes, reduzir riscos financeiros, automatizar decisões, entender como vai ser os padrões de consumo dos nossos clientes, melhorar a produtividade geral, otimizar processos internos, aumentar a competitividade global. Vocês podem me dar algum exemplo aí de alguma grande empresa que vocês conhecem que utilizam, será, a ciência de dados para tomar de decisões? Bom, eu trouxe a Netflix, grandes bancos em geral, se fosse trazer um por um aqui seria muitos, e principalmente para e-commerce, que são as vendas online, né? Por exemplo, a Google, a Apple, a Tesla, gigantes empresas utilizam a ciência de dados, indiscutivelmente, né? E o que são dados, né? E o que são dados? Pessoal, dados são informação, algo que ainda por si só eles não fazem sentido, mas quando reunidos, tratados e nós com aplicarmos com o conhecimento que nós iremos aprender, esses dados irão se tornar informações principalmente para a tomada de decisões. A gente pode capturar eventos, né? Já no contexto empresarial, onde nosso estudo se aplica, podemos prever vendas, distinguir perfis de clientes, né? Orientar os nossos anúncios a clientes em que realmente nós convertemos em receita, né? Que são figuras de persona, vocês vão aprender mais para frente, né? E reduzir tempo logístico e, consequentemente, também, mediante avaliações de consumidores, a gente está melhorando, né? A nossa entrega aí para o nosso consumidor. Com avaliações eu posso estar tomando algumas decisões bem interessantes, né? É... e quanto aos tipos de dados, como vocês podem ver aqui, nós temos dados qualitativos e dados quantitativos. Os dados qualitativos, eles reúnem tais como categorias, percepções. Quantitativos são aqueles dados que podem ser avaliados, né, em questão de métrica, valores ou contagens. A gente vai ver mais para frente essas questões aí já no campo da estatística. A ciência de dados, ela é uma ciência interdisciplinar e ela reúne campos como a estatística, a programação e a matemática. Aí ela também se utiliza bastante da inteligência artificial para modelagem, modelos de machine learning, e o cientista de dados, como nossa área, ele tem que se valer também do ciclo de competência a qual ele já possui. Por exemplo, na minha área de finanças, eu utilizar ciência de dados para analisar dados financeiros. É, A ciência de dados é relativamente uma ciência nova, tá?
E tem grandes campos, a ciência de dados é vasta, né? Elas podem ser utilizadas, né, os dados, para conhecer os consumidores, identificar tendências, antecipar crises, melhorar campanhas, reduzir desperdícios e maximizar lucros. Com tudo isso, é válido para tomar decisões com minimização de incertezas e mensuração de risco. Bom, vocês vão tomar decisões baseadas em dados, acredito eu, né? Através de evidências, métricas, muito importante os indicadores, com modelagens estatísticas e informações reais do mercado, a pesquisa de mercado. Vai produzir com benefício maior precisão, uma menor subjetividade e redução de erros. Ok? Intuição versus dados. Já dizia um ditado que na terra de cego quem tem um olho é rei. Então, como seria distinguir a diferença entre um gestor decidindo através de intuição e um gestor decidindo através de dados? Bom, o gestor que toma a decisão através de dados, com certeza vai ter as melhores decisões, as decisões mais assertivas. Matemática, estatística, programação, visualização, conhecimento de negócio são competências da ciência de dados. E as duas principais campos da ciência de dados, tá? É a matemática, vamos aplicar álgebra, funções, otimizações, vamos probabilidade. E a ciência de dados, eu acho que ela bebe muito mesmo da estatística para calcular médias, variâncias, correlação, para fazermos análise de regressão e inferências estatísticas com base em parâmetros amostrais inferir para a população. Aplicações seriam em vendas, gestão de negócio, pesquisa de mercado e modelagem. Aqui na parte da programação. Como o professor de vocês, professor Alisson, já deve ter informado qual software vocês vão trabalhar comigo, né? Nós vamos estar trabalhando com R aí durante os nossos encontros, tá bom? Então eu preparei algum suporte bibliográfico para vocês se inspirarem, tá bom? E o Excel. O papel da programação vai ser, vamos utilizar ela para manipular dados, criar modelos, tá? Automatizar relatórios e construir dashboards e desenvolver algoritmos. Minha sugestão de livro para vocês é R for Data Science, tá? Esse livro aqui, ele tem 2 exemplares na biblioteca. Eu recomendo demais esse livro aqui, ó. Eu acredito que que vocês devem procurar agora, em primeiro momento, tá? Esse livro, R for Data Science. Ele tem lá na biblioteca e tem 2 exemplares lá em português. Então eu recomendo demais aqui, quem puder pegar o livro para estudar. Aqui nós vamos utilizar esse daqui para a parte de programações. Vocês vão, para muitas pessoas vai ser o primeiro contato com a linguagem de programação. Então nós temos que aprender a lógica de programação, entender o R, que é uma linguagem de programação funcional, né? Ou a programação orientada a objeto. Já com o livro ggplot 2 de Wickman, a gente vai aprender a criar gráficos bonitos e informativos com R. Tá? Com estatística prática, a gente vai unir a estatística e a programação utilizando o R. Para não precisar ir num outro livro de... Claro, seria bom, né? Mas num outro livro de estatística. A gente vai aprender estatística enquanto aprende R. Tá bom? E aqui, para quem quiser se aprofundar ainda mais no submundo do R, é o Advanced R. Com certeza um dos melhores exemplares. Como o R é uma linguagem de programação funcional, você pode otimizar o R contra as outras linguagens, como por exemplo C e C++. Então R vai lhe forçar a aprender outras 2 linguagens de programação. Se você quiser otimizar as funções que já existem ou criar outros pacotes. Bom, a visualização de dados, com certeza, para comunicar padrões, para realizar análise exploratória de dados, a famosa EAD. Algumas ferramentas populares que existem para visualização de dados são Power BI, o Tableau e vamos utilizar aqui o ggplot 2. Aqui é um exemplo de código que eu trouxe para vocês, de uma visualização. Então, se vamos ter para que está na sua empresa,
Olha, não se preocupem, tá? Não se intimidem com esse código aqui. Vocês vão entender isso aqui tudo. Vocês vão saber o que comando faz esse library aqui, que é carregar o pacote, o que é um data frame. Esses componentes aqui são vetores do data frame. Aqui é um objeto, aqui é a função do ggplot2 para realizar os gráficos. Aqui são definições de eixos. Aqui são geões, que são elementos geométricos, como por exemplo os geopoint. Nós estamos plotando aqui também textos. Ainda o código é um pouquinho extenso, mas como eu disse, no sentido que vocês vão aprender tudo isso aqui com maior cuidado. Nós adicionamos aqui rótulos ao nosso gráfico. A escala do gráfico, né? Aqui, ó, estamos mudando a escala aqui. E mudando elementos de tema, como vocês podem ver aqui. E esse código aqui todo vai me gerar esse bonitaço gráfico aqui, né? Esse bonito gráfico. Dificilmente, né, se encontraria uma pessoa que seria, né, saberia fazer um gráfico como esse aqui, talvez em ferramentas mais usuais como o Excel. Bom, pessoal, essa aqui foi as referências que eu utilizei para gerar esse primeiro contato com vocês. E eu faço do Word a minha palavra, né? Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Gente, acredito que tenha ficado esclarecido com vocês, que nós veremos aí nas próximas aulas. Um panorama um pouco rápido, mais geral, da ciência de dados, e o nosso contato com a nossa linguagem de programação, que vai ser o R. E eu vou ensinar para vocês a usar o Dropbox, né, que vai ser a plataforma que vamos utilizar para compartilhar os arquivos CSV e os scripts R, tá bom? Agora sim, tchau, tchau.